você pode inspirar sem estar sorrindo o tempo todo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu vou te ensinar a obter engajamento e produtividade do seu time. Aqui Rômulo Frota falando e hoje nós vamos avaliar essa questão se é necessário o gestor ou a gestora conversar com o time além das reuniões e além das delegações. Ou seja, além dos momentos da reunião, além dos momentos em que chega para o time e delega ali as atividades, se há realmente a necessidade do time, do líder, do gestor, da gestora bater um papo com o time, conversar com o time. Então, antes da gente começar, eu queria te pedir para você compartilhar com outros gestores que possam estar precisando disso, possam estar precisando dinamizar ali, aperfeiçoar os procedimentos com o time. Então, compartilhe aí com eles, compartilhe com outros times também, porque a gente vai ver aqui, eu vou abordar a situação de um determinado perfil de gestor que não gosta muito de conversar, que não é característica desse gestor, dessa gestora conversar. Então é importante que o time observe isso também, então manda também para membros de time que você acredita que possam se beneficiar com esse conteúdo de hoje. Então vamos lá, os comentários estão ativos, se você quiser participar, pode ficar à vontade. Bom, e aí, o que é que você entende, o que é que você pensa sobre isso? Conversar com o time, se você é gestor, você tem disposição para bater um papo ali com o time, para conversar com o time, para fortalecer uma cultura dentro do time? Como assim fortalecer uma cultura? Olha, a gente sabe que quando existe liderança dentro do time, esse ou essa que está desempenhando ali o papel de líder tem uma grande oportunidade de, através de uma conversa, através de orientações, através de reflexões, mudar, contribuir para influenciar na mentalidade do time, para haver uma mudança de mentalidade, se no caso o time tiver, por exemplo, uma mentalidade fixa, que a gente já falou, e em outros momentos a gente vai falar especificamente sobre isso, mas aquela mentalidade engessada que acredita que a pessoa não pode se desenvolver e tal, só quem faz determinada coisa é quem nasceu com dom, resumindo, seria isso. Então você ali tem uma oportunidade de plantar ali umas reflexões acerca da mentalidade de crescimento, que é algo que não é nada de mitológico nem esotérico, é algo cientificamente comprovado em que o cérebro da gente tem a questão da neuroplasticidade, ou seja, o nosso cérebro se adapta às situações que a gente precisa se adaptar. A gente tem recursos para isso, o nosso cérebro tem recursos para isso, a neuroplasticidade. A gente vai desenvolvendo habilidades a partir do momento que a gente executa algumas ações para isso, o aprendizado é uma dessas ações, os tipos de aprendizado são também uma dessas ações. Aquele aprendizado tem um aprendizado por repetição, um aprendizado por modelagem, você modelar outras pessoas, também tem isso. Tem um aprendizado que é mais ali envolvido com sentidos, com sentidos não, mas com fatos emocionais também é uma forma, enfim. Então o que eu quero dizer é que a gente pode fomentar essas questões, pode esclarecer para as pessoas que o nosso time consegue aprender, consegue desenvolver, que nós temos ganho com relação a essa mentalidade, mas voltando. Então, se você for um gestor que tem essa liderança, que tem essa disponibilidade para bater esse papo, legal. Agora, voltando à pergunta, você acredita que é necessário o gestor, é obrigado o gestor desenvolver essa comunicação, que ele ou ela precisa realmente bater esse papo com o time? Olha, a minha resposta baseada no meu método é o seguinte, que depende. Depende. Por que eu digo depende e por que é baseado no meu método? Porque o meu método é para que qualquer pessoa, independente do perfil, possa desenvolver, possa contribuir com o time para que ele alcance produtividade, engajamento e produtividade. Então, tem gestores que têm aquele perfil mais caladão ou mais caladona, que não tem muita disponibilidade para conversar, e obviamente são vários gestores com esse perfil, e obviamente esses vários gestores, não é porque eles não têm esse perfil de comunicação, gostam muito de conversar, são mais extrovertidos, não é porque eles não têm esse perfil
que eles não são bons gestores. É claro que não. É claro que essa ideia é equivocada. Claro que existem excelentes gestores e excelentes gestoras que não têm esse perfil comunicativo e mesmo assim são excelentes gestores. Têm uma boa gestão do tempo, têm uma boa gestão da produtividade, têm um relacionamento bom com o time. Lembrando aqui, ressaltando, aliás, que ter um bom relacionamento não significa que você precisa estar rindo, estar sorrindo a todo momento para o seu time, nem batendo papo a todo momento, nem contando o seu final de semana inteiro, contando como foi o churrasco, como está sendo o dia a dia na família. E isso não são sinônimos, tá? Não são sinônimos exclusivos, pelo menos. Então, não é porque você não faz isso, não conversa, não conta da sua vida pessoal, que você não tem um bom relacionamento. Também não é porque você não fica o tempo todo sorrindo para as pessoas que você necessariamente não tem um bom relacionamento. Um bom relacionamento pauta-se em respeito, em cordialidade, em integridade, algo que para mim está em primeiro lugar. A gente precisa ser íntegro, nós precisamos ser verdadeiros, utilizar da integridade para, se a gente precisa que alguém faça algo para a gente e aquela pessoa não está conseguindo fazer aquilo, a gente utiliza da persuasão para influenciar a pessoa a fazer aquilo. E isso é uma coisa, utilizar da persuasão. E outra coisa é manipular. Quando a gente usa da manipulação para convencer as pessoas, a gente não está usando da integridade. E quando a gente não usa da integridade, esse convencimento ele não tem sustentabilidade. Ele tem curtíssimo prazo. Às vezes tira da gente a própria liderança, porque a gente fica sem credibilidade. Então não utiliza disso, tá? Sempre nas tuas ações, na tua conversa, no teu perfil, se tem um perfil caladão ou se tem um perfil de uma gestora caladona, beleza, mas utiliza integridade nisso. Se você gosta de falar muito, gosta de bem extrovertido ou bem extrovertida, nesse perfil também utiliza da integridade. Assume isso como se fosse uma regra de ouro, a integridade. Não usar as pessoas, mas utilizar dos meios para que haja essa persuasão. Porque quando a gente tenta usar as pessoas, manipular as pessoas, as coisas, além de não serem sustentáveis, o resultado disso não é legal, porque você perde a confiança, as pessoas deixam de confiar em você. Então vai por mim, não vai nessa. Então, e aí? Precisa o gestor ou a gestora conversar muito, bater muito papo, além das reuniões, além dos momentos de delegação? Como a maioria das coisas da vida, depende. Depende. Ora, mas depende. É uma resposta muito fácil você dizer que, isso daqui, a complexidade disso é tal ou é tal. Depende. Mas é porque realmente depende do modelo de time, depende da situação, depende do nicho. Eu vou te dar um exemplo. Suponhamos que você tenha algum negócio no ramo de alimentações e esse seu negócio, eu vou dar um exemplo aqui bem genérico, mas que acontece em muitos lugares. Você tem um restaurante em que abre em determinado horário, o time já chega nesse horário para começar a jornada dele e já chega logo já tendo que botar a mão na massa para atender cliente, preparar as mesas, preparar as cadeiras, preparar o material. E assim que inicia isso, pouquinho tempo depois, já começam os clientes, já começam as demandas, e naquele corre-corre, é óbvio que aí fica mais dificultoso de você ter esse momento, de bater um papo, enquanto as pessoas estão pedindo, os garçons não tem como eles pararem, e aí, gostou do jogo? Como é que foi o final de semana? E o churrasco? Deu certo? Foram muitas pessoas? Poxa, os clientes estão demandando. A atividade está rolando ali e os garçons têm que, nesse momento, nesse exemplo, tem que estar ali agilizando para resolver a parada. Então, depende do momento, depende do time, depende do nicho. Obviamente que esse time de garçons, por exemplo, nesse exemplo
do ramo de alimentação, restaurante, por exemplo, eles vão ter o momento deles de se reunir. Mas, com relação à pergunta que eu fiz, o líder vai ter como conversar com eles além desses momentos de reunião, além desses momentos da delegação? Depende do modelo do restaurante, depende da cultura do restaurante. Eu vou dar esse depende, eu vou explicar esse depende, mas também eu vou fundamentar como é que seria, como é que funciona da melhor forma possível, como é que é o ideal. E esse ideal, em muitos nichos, dependendo da cultura do time, dependendo do que seja a área, dependendo do que seja a atuação, dá para executar e os ganhos, obviamente, são grandes. Mas vamos lá, eu quero abranger aqui os diferentes perfis de gestor, porque obviamente não faz o menor sentido, embora com todo respeito a direcionamentos que digam que obrigatoriamente o gestor tem que se comunicar, tem que falar com o time, tem que estar ali sempre interagindo, com todo respeito, eu não posso concordar com isso, porque tem pessoas que têm perfis mais calados. Eu não sou esse, eu gosto de conversar. Por óbvio, dá para notar aqui que eu gosto de falar, gosto de conversar, gosto de interagir das pessoas, eu gosto de gente realmente, inclusive porque eu aprendo muito com as pessoas, alio a teoria, a prática com as pessoas e os aprendizados são enormes, mas tem pessoas que não são assim. E obviamente que essas pessoas que têm um perfil mais calado, um perfil mais introspectivo, elas também têm muito a contribuir. Elas também têm muita técnica, elas também têm nível de gestão bom, é óbvio que tem. Porque olha só, imagina, assim como tem gestores e gestoras que falam pelos cotovelos e não têm uma alta performance, vai ter também gestores que são mais caladões ali, ou mais caladonas, que vão ter uma alta performance. Então, nesse sentido, vamos abordar aqui. Eu vou começar com os ganhos de quem tem essa comunicação, mas vou também trazer uma alternativa para os gestores que não têm esse perfil de ficar se comunicando, tem saída, e não é uma saída que é, como é que eu posso dizer, alternativa no sentido de que essa alternativa aqui vai dar para quebrar o galho. Não. É um outro caminho, mas que também dá para resolver a situação e dá para construir uma liderança legal aí, dá para construir um caminho onde você leve o seu time para ficar engajado, para produzir e você ser um bom representante da sua instituição ou da sua empresa ou do seu negócio ou o que o valha. Então, vamos lá. Os ganhos que o gestor tem quando ele se comunica dessa forma é porque ele tem como liderar o time, ele tem como ele mesmo implantar uma cultura no time de acordo com os valores que ele acredita que sejam ideais para o time, que sejam valores que fortaleçam o time, que o tornem mais adaptável, que o tornem inclusive antifrágil, que desenvolvam resiliência. Esse cargo, vamos dizer assim, essa missão, ela é uma missão que obviamente ela é complexa, é uma missão que não teria como uma missão importante como essa não ser complexa. É claro que ela é complexa, é claro que ela tem algumas variáveis e claro também que essa missão ela não poderia ser delegada formalmente para uma outra pessoa que não fosse o líder ou a líder do time. Faz sentido? Mas, vamos lá. Quando o gestor faz isso, ou a gestora, eles se conectam mais com o time. E quando há essa conexão, porque assim, a gente tem que ressaltar que o nosso cérebro foi construído para manter essas conexões sociais. E olha que interessante, tem uns testes que são feitos com ressonância magnética, as pessoas botam um capacete na pessoa, hoje em dia com a tecnologia, eles são mais sutis, não são mais aquelas máquinas enormes, e também não são um capacete no estilo de capacete de astronauta, nem de capacete de motoqueiro, não. É como se fosse uma capa, como aquelas mulheres que vão fazer lá aqueles procedimentos no cabelo, bota aquela capa de látex em cima da cabeça, é como se fosse aquilo, só que com vários transistores, e também não aperta tanto como aquilo dali, então dá para a pessoa trabalhar servindo de voluntário para fazer esse tipo de teste, e foram feitas várias ressonâncias nesse sentido, e olha que coisa interessante que detectaram, que o nosso cérebro começaram assim, quando as pessoas interagiam, havia uma medição que, como se fosse aquele lance binário, 0 ou 1, né? Quando as pessoas interagiam,
o valor binário ia para 1, por exemplo, elevava. Quando as pessoas não interagiam, ficava 0. Então ficava sempre assim. Quando havia interação social, subia. Quando não havia, descia. E assim ia. Então observaram que quando havia interação social, o cérebro respondia de determinada forma. Mas olha que interessante. Eles fizeram experimentos com pessoas que estavam dormindo, ou então com o cérebro parado, sem fazer nenhuma atividade. Então, as pessoas com o cérebro parado, teoricamente parado, sem nenhuma atividade complexa, o cérebro em repouso, eles observaram que o cérebro ativava aquela mesma frequência das pessoas que estavam em conexão social, que estavam conversando umas com as outras. Então, qual é a conclusão disso? Depois de milhares de testes, a conclusão que se chegou foi que o padrão natural do cérebro, seja ele em repouso, seja ele em atividade, em conexão com outras pessoas, o padrão de programação nato dele, ou seja, para o que ele foi criado para fazer, é estar conectado. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Então, a gente observa que realmente há essa relevância em haver essas conexões sociais. O cérebro foi programado para que a gente tenha conexão social, porque no momento que ele está em repouso, ele age da mesma forma como se a gente tivesse em interação social. Aí você pode dizer, poxa vida, então se ele parado em repouso, ele ativa em conexão social, ele ativa também, então é porque ele sempre está ativado, né? Não, não. Deixa eu explicar melhor, porque agora me veio à mente que talvez você possa estar se confundindo nesse sentido. Ele, em atividades normais, sem ser com integração social, alguma coisa mecânica, você está lendo, fazendo alguma coisa, ele fica em um determinado padrão, que é como se ele estivesse não acionando aquela área, ok? Fazendo atividades normais. Quando ele está em repouso, que é sem fazer nenhuma outra atividade, aí ele aciona aquela mesma frequência das conexões sociais. Então, para provar que o cérebro foi feito para as conexões sociais. Então, vamos lá, vamos avançar. Se o gestor, se a gestora não tiverem esse perfil, o que é que vai acontecer? O time está fadado ao fracasso? A gestão desse gestor, dessa gestora, está fadada ao fracasso? Claro que não. Vou trazer aqui algumas alternativas que você pode seguir aí, que você pode implementar, que uma delas é a seguinte. Você pode eleger dentro do time alguém que você observe que tem uma liderança, e a gente chama isso de liderança informal, que é alguém que não tem um cargo específico para estar ali agindo como líder, mas tem um potencial de liderança. Então você pode utilizar dessa pessoa, utilizar dessa possibilidade para que esse líder faça um intermédio entre você e o time. E esse líder informal, já sabendo do seu perfil, vai entender, ou é para entender, e aí você vai explicar a situação, vai da sua forma, obviamente, não quero aqui formar robôs, da sua forma você vai conversar com esse líder informal e vai pedir para que ele seja um intermediário, seja uma ponte entre você e o time. Aí, claro, você vai estar perguntando agora, poxa vida, mas então esse líder informal, esse membro do meu time, vai tirar a minha autoridade, vai tirar a minha liderança, vai prejudicar a minha imagem perante o time. Você precisa entender que o time precisa estar conectado. E isso não vai tirar a sua liderança, não. Isso não vai tirar a sua liderança. E nem vai tirar as características formais do cargo que você ocupa. Pelo contrário, isso vai talvez até fortaleça essa questão, porque você tem outras funções além dessa, e você utilizou dessa possibilidade de colocar alguém para liderar, então as pessoas observam isso. Observam que, poxa vida, fulano de tal realmente não tem essa habilidade de comunicação, não é muito extrovertido, então fez o seguinte, conseguiu arranjar essa alternativa que está tão bacana, que fulano de tal, que tem liderança realmente perante a gente, e ele ou ela descobriram essa sacada, e foi bom, porque agora a gente está tendo uma interação maior com o gestor por intermédio
desse líder. Olha que coisa interessante. Então, você tem que pensar dessa forma. Você tem que pensar dessa forma. Para com esse medo. Para com esse medinho tolo. Para com essa hipnose de fracasso. Isso não é legal. Nem para você e nem para ninguém. E nem para o teu time. Então, entende que isso é legal. Vai fortalecer mais o time vai achar bacana porque conseguiram um intercâmbio para falarem com você. E as pessoas precisam disso, as pessoas precisam saber que alguém tem interesse pelo time. E quando o gestor ou a gestora faz isso, ele ou ela está mostrando que tem realmente interesse pelo time. E o time com isso se motiva mais, se empolga mais, porque, veja bem, as pessoas, elas precisam serem observadas. Elas precisam no sentido de que elas têm necessidade de serem observadas. As pessoas, se você observar bem, você observar o seu ecossistema, você vai verificar, se você for com um nível de profundidade maior, o quanto as pessoas estão realmente carentes de atenção, carentes de esclarecimentos, carentes de direcionamento. As pessoas estão carentes de direcionamento. Não são só os colaboradores, os gestores e as gestoras, muitos estão carentes de direcionamento. Estão também carentes de um espaço onde eles ou elas possam se encontrar, possam debater, possam desabafar sobre os desafios, possam compartilhar também alternativas, compartilhar procedimentos novos, compartilhar as dificuldades, compartilhar os estresses. Muitos gestores precisam desse espaço. Aliás, todos precisam. Acontece é que muitos estão carentes desse espaço. Eu sei porque eu converso com muitos e a gente observa realmente que há essa necessidade de haver grupos de gestores para que eles possam realmente interagir entre si, não só para partilhar as boas práticas, não só para partilhar as boas práticas. É super interessante isso, mas é interessante que leve-se também os desafios que cada um está passando para que ali, nesse encontro, por exemplo, possa ter alternativas, possam surgir alternativas, porque às vezes a gente está tão inserido no problema, porque, para pensar, quantos momentos de felicidade você teve na sua vida? Quantos momentos de felicidade? Se eu for parar para te pedir para você numerar agora, você vai ficar até... Talvez não visualize naquele momento os momentos de facilidade que você teve, de felicidade, a não ser os bem assim, como é que eu posso dizer, bem fortes, bem potentes, como o nascimento de um filho, como o dia que você foi promovido, alguma coisa nesse sentido. Mas você lembra de poucos ao mesmo tempo. Agora, se for pedir para te mostrar os momentos, se você pensar nos momentos de dificuldade que você teve, você vai pensar em vários de uma forma bem rápida. Pelo menos acontece isso com a maioria das pessoas. Então veja bem que a gente tem que realmente focar nesse aspecto de crescimento, nesse aspecto de adaptabilidade, de resiliência, de antifragilidade. E a gente tem que se lembrar que essas pessoas, para esses times atingirem esse padrão de resiliência, de adaptabilidade, de antifragilidade, precisa haver recursos ali para que isso seja fomentado. Não basta alguém chegar e dizer, olha time, a partir de hoje vocês vão ser adaptáveis. A partir de hoje a resiliência estará presente nas nossas atividades. Quando houver algum abacaxi bem espinhoso, com a coroa grande, a gente vai saber descascar esse abacaxi bem, a gente vai cortar o dedo, vai cortar a mão ali, mas como nós somos resilientes, a gente rapidamente passa ali, ninguém faz choro, e engole o choro, e aí a gente já pega o abacaxi e descasca. Não é bem desse jeito. Nas primeiras alternativas, se você ainda não faz isso, você vai sentir algumas dificuldades, alguns desafios, mas o grande lance é a constância. O grande lance é a constância. Porque uma das técnicas de aprendizado, inclusive, é a repetição. É a repetição. Tem estudos aí que mostram que a partir de determinadas horas, de determinada repetição das coisas, é que a gente consegue implementar aquilo. Tem até umas
umas coisas bem lendárias, aí uns exageros que se faz, mas quando se transforma, quando se refere a hábitos, algumas horas de repetição ou alguns dias de repetição já deixam a coisa mais implementada como hábito, fica mais no mecânico no sentido de que vira um hábito e você consegue repetir aquilo e replicar de uma forma menos desafiadora. Então tem que ter essa constância, tem que ser retroalimentada, porque não adianta você simplesmente preparar o time para que haja ali as habilidades de adaptabilidade, faz hoje e só vai fazer, só vai falar sobre isso, só vão fomentar essa situação, só vão refletir sobre isso daqui a 6 meses depois. É óbvio que isso vai se dissipar. Essas questões elas precisam ser retroalimentadas. Por isso a importância também de ter, ou você ser alguém, se você for comunicativo, se você tiver essa habilidade não, perdão, essa característica de ser comunicativo, embora eu defenda que a gente pode desenvolver isso como uma habilidade, mas eu respeito plenamente os gestores que não têm essa característica e nem querem desenvolver essa habilidade de se comunicar mais, respeito completamente, porque é uma questão realmente de característica de cada um e a gente tem que entender e lembrar que as diferentes características, os diferentes perfis fazem parte daquele lance da gente evitar o viés inconsciente. Lembra? Quanto menos viés inconsciente a gente tiver, não só no trabalho, mas na vida, melhor pra gente. Então, se você tiver essa habilidade, show. Se não tiver, traz ali um líder ou forma um líder dentro do grupo, elege alguém para que possa servir de intercâmbio entre você e o time. Não fica com medo desse líder, desse líder informal, mas é importante que tenha isso. E outra questão é se você só fala nas reuniões, só se comunica com o time nas reuniões ou nas delegações, uma outra dica que eu te dou é que você faça mais reuniões. Faça mais reuniões com períodos mais curtos, reuniões de curta duração, vá lá, 15 minutos, 20 minutos, faz com mais dias. Talvez para você, se você não gostar de... Se você não for uma pessoa comunicativa, não gostar de estar interagindo com o time, faz pelo menos duas vezes por semana. Mas se você for comunicativo com o time, faz ali 3 vezes pelo menos por semana. Embora eu acredite que uma vez por semana é de bom tom, é o que a gente faz lá no time. Nós fazemos uma reunião semanal, uma vez por semana é o suficiente. Já fizemos durante alguns anos, diariamente, todo dia, 15 minutos por dia, mas a gente modificou para fazer uma vez por semana e a gente viu que funcionou bem e a gente mantém uma vez por semana. Então, hoje eu acredito que uma reunião uma vez por semana é mais do que suficiente. Mas se você não faz de jeito nenhum, de forma alguma, porque tem gente que passa 6 meses sem fazer reunião. Então, para essas pessoas, eu acho interessante que, dependendo de como está a falta de visualização do time, porque se a gente faz uma vez por semana, a gente consegue observar algumas coisas, imagina se você deixa para fazer só uma vez a cada semestre. Vai ter muita coisa que vai passar batido, por mais que você tente se comunicar pelos comunicadores de mensagem, programas de mensagem, que isso até inclusive desgasta o time, desgasta você também. É interessante ter um meio exclusivo para o trabalho, para não misturar isso com o aspecto pessoal, porque senão imagina aí você tá indo para o médico indo para o médico fora do expediente recebendo mensagem, indo para a academia depois do expediente recebendo mensagem, um momento com a família, um jantar com a família, você recebendo mensagem. Então é interessante que se avalie isso, porque isso desgasta realmente bastante. Tem muita gente aí sofrendo por causa dessa super conexão. Estão tão hiperconectados que, olha, você tá do lado de pessoas num time, por exemplo, que a todo momento recebe mensagem, e com um alerta alto, com um sino alto ali, o aviso, a notificação alta, poxa vida, isso traz um desgaste, traz uma desconexão, isso atrapalha o seu hiperfoco, atrapalha o estado de flow, que é aquele estado de concentração que você tem, que são os momentos em que você tem a maior qualidade na produtividade. Então, se tem alguém no time desse jeito, pede para
desligar ali ou baixar, deixar no silencioso ou colocar mais baixo para não trazer esse desconforto para o time. Faz mais reuniões ou cria essa conexão com o líder. Você vai ter ganhos com isso. E lembre-se, você não precisa realmente se maltratar. Se você não gosta, você não é do seu perfil ficar se comunicando sempre com o time, se não é do seu perfil chegar e falar com todo mundo, porque tem pessoas que gostam de chegar no ambiente, no time, bom dia e tal, começar a conversar. Eu particularmente sou dessa forma, mas eu não estou querendo dizer que isso é certo ou que isso é errado. É apenas a minha característica. Tem outras pessoas que não têm essa característica, tem outras que têm uma característica já mais, como é que eu posso dizer, menos expansiva dessa forma. Chega e já vai direto para o seu local de trabalho, o gestor, a gestora já chegam, já vão para o seu local lá, para a sua estação, ou para o seu escritório, para a sua sala. Às vezes dá só bom dia, bem rápido e passa. A gente precisa respeitar o perfil dessas pessoas. E isso também não quer dizer que seja errado ou que seja certo. São características individuais e não faz sentido a gente dizer que, ou a gente defender, veja bem, não faz sentido a gente defender que um gestor ou uma gestora que não se comunica muito com o time, que não é sorridente, que não é simpático ou simpática, não faz sentido você dizer ou acreditar que esse gestor ou que essa gestora não é um bom gestor ou não é uma boa gestora. Isso não faz sentido. Talvez você, se você for colaborador de um gestor, de uma gestora assim, e você se sentir magoado com isso, embora o seu time esteja funcionando bem, esteja engajado e produzindo, talvez aí a questão seja você com necessidade, com carência de atenção e está transferindo para o gestor. Em outro momento a gente fala da transferência. Está havendo uma transferência para o gestor, para a gestora, de alguém, de um objeto que poderia, o objeto que eu falo, na linguagem da psicanálise, seria uma outra pessoa. Nesse caso aqui específico, você está tendo uma carência de uma outra pessoa, está fazendo a transferência de um personagem para o gestor, para a gestora, possivelmente, de alguém que, poxa vida, me veja que, você como vai, bom dia, alguém para conversar e tal. Então, é uma das possibilidades. Se você acredita que o seu gestor, por ele não conversar, não tá ali disponível para bater papo, nem tá extrovertido, nem tá sorrindo para você, se você considerar que ele ou ela são ineficientes por causa disso, você vai estar cometendo, obviamente, um grande equívoco. Fique com essas reflexões. Gestor, gestora, não se reprimam, não se culpem, não se maltratem por você ter um perfil mais introspectivo, mais calado. Você pode desempenhar um excelente trabalho como líder, mesmo com essa característica. Quando eu falo mesmo com essa característica, vou ressaltar aqui que não é desfazendo a sua característica, é porque já se faz muito alarde, muita fábula em cima de que o gestor, a gestora tem que estar sorrindo sempre, tem que estar isso e aquilo, inspirando todo mundo, tal. Tudo bem, a inspiração faz parte, mas você pode inspirar sem estar sorrindo o tempo todo. Então eu quero te deixar tranquilo com relação a isso. Se você for esse gestor, essa gestora mais caladão, mais sisudo, mais assertivo, você pode ser assim e até deve se respeitar. Você não precisa se maltratar para satisfazer uma imagem que as pessoas querem de você. Segue aqui, fica na fita, fica na cola, me acompanha, que essas estratégias que eu estou passando aqui para vocês, você gestor, se você tiver esse perfil, vai dar para desenrolar muito bem seu papel aí, sem precisar fazer dancinha, ok? Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.